Oi, gente. Agora em julho faz 16 anos que minha mãe morreu. E eu queria fazer um vídeo sobre isso. Porque embora eu já escreva há 10 anos e por diversas vezes eu tenha comentado a morte dela, foi sempre de forma superficial. E a vida dela me foi útil de várias formas. Ela impactou em 40 anos de vida dela diversas pessoas, diversas outras vidas, mas eu acho que a morte também pode ser útil em dois sentidos. O primeiro, para mostrar para pessoas que existe um problema que ela foi vitimada de saúde e que pode ser evitado, e também para mostrar para vocês, filhos que perderam um ente querido, que é possível suportar e seguir a vida. A dor não acaba. A saudade não acaba. Eu acho que é o termo exato. A gente sempre vai sentir falta da mãe e do pai. No caso da minha mãe, ela morreu, ela tinha 40 anos, eu tinha 20 anos. Eu morava em Curitiba com meu pai. Eles eram casados, porém meu pai trabalhava lá. Eles planejavam mudar a família inteira para lá. Mas havia ficado só eu e meu pai. Eu fazia faculdade, eu ganhei uma bolsa lá. E aos finais de semana a gente subia para São Paulo para visitar minha família. E minha mãe era uma mulher ativa, ela tinha 1,75 m, ela era obesa, mesmo assim, ela tinha meu corpo, assim, ela era um pouco mais alta que eu e um pouco mais magra, porém extremamente ativa, andava, quem conhece São Paulo, conhece Mariporã, o Parque Estadual da Cantareira, ela fazia sempre os finais de semana uma trilha de 9 quilômetros até a Pedra Grande, ela jogava vôlei, ela andava muito a pé, tanto que ela era uma gorda, assim, toda durinha, não tinha celulite, ela não tinha nada flácido, como eu, com 36 anos, já tenho. Mas, enfim, ela não tinha nenhum problema aparente de saúde. Ela tinha uma dor no nervo ciático, que é um problema da hérnia de disco e que falam que pessoas gordas sofrem mais disso, mas eu vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho 36 anos, peso quase 100 quilos, peso 99 quilos, e hoje é muito raro eu ter esse problema, que eu também tenho. Também meu disco pressiona esse nervo, e isso acontecia muito mais quando eu pesava 60 quilos, ou seja, era 40 quilos mais magra, e por causa do impacto de quando eu praticava balé clássico. Mas enfim, minha mãe ficou com dor na perna, ela até chegou aí em Curitiba me visitar e tava andando com dificuldade por causa dessa dor na coluna, né? Essa dor no nervo ciático, você sente uma dor no bumbum que vai até a planta do pé e você não consegue andar direito. Você sente como um choque assim na planta. É como se estivesse enfiando uma agulha no seu pé. É bem dolorido. E aí, na ocasião, eu tava pedindo demissão do trabalho porque eu ia começar um estágio, chamava estágio de acompanhamento, estágio de observação. Era aquele estágio que você não ganha nada, na Band durante as minhas férias. Eu trabalhava de recepcionista, pedi a conta e fui para São Paulo. Ainda tinha uma semana para me preparar. Quando eu cheguei em São Paulo, eu vi que minha mãe tava com muita dor, muita dor. Ela não se mexia para não sentir dor. E esse foi o maior erro dela. Então ela ia na acupuntura, ela ia fazer massagem e tal, mas enquanto estava em casa, ela não fazia xixi, ela não ia ao banheiro porque ela não queria sentir dor. Ela segurava e levantava uma vez por dia. E eu ia lá, levava comida pra ela. Falando assim, parece, olha, ela estava super enferma. Não é igual você ficar com uma dor no pé, ter a opção de ficar deitada, você vai querer ficar deitada. Só que nessa dela ficar deitada, ela desenvolveu um coágulo, né? Que depois de um tempo se soltou, foi pro pulmão e ela morreu na hora. E cara, de alguma forma, a gente foi preparado para esse momento, né? 6 meses antes, minha avó havia falecido e minha mãe tava falando muito de morte. E a gente é espírita, de nascença católicos, mas nós somos espíritas kardecistas, né? E e ela falava que se ela morresse, ela ia querer ser cremada. E eu lembro até uma conversa que eu tive com ela, uma vez que eu cheguei no quarto, eu lembro que eu tava levando bosta. Então,
Eu tava levando uma fruta pra ela. E aí... Não sei o que eu tava comentando, meu, algo sem noção. Eu falei, mãe, no dia que você morrer... Aí eu falei, ô mãe, eu não quero que você morra agora. É que subentende-se que como você é minha mãe, e a mais velha, que você vai morrer antes. Ela, não, filha, Deus me livre de perder qualquer um de vocês. E continuamos a conversa. No meu primeiro dia de estágio da Band, a minha mãe, ela foi num acupunturista e um japonês velho lá, no Jabaquara, enfiou uma agulha de um jeito nela, que ela foi e melhorou. Só que provavelmente, eu não tenho certeza, foi essa acupuntura é seríssimo, que foi que desprendeu esse tal coágulo que ela tinha, né? Eles foram me buscar no meu primeiro dia de estágio no Morumbi. Fomos pra casa, eu fiz comida pra ela, sentou no sofá, pra minha família inteira. Aí a gente começou uma discussão que meu irmão não queria lavar a louça. E minha mãe, como sempre, defendendo o filho menino. Acho que várias mães são assim. E ela ficou brava e levantou com tudo no sofá e foi pro quarto. E quando chegou no quarto, ela gritou. E deu um gritão, assim. E aí eu levantei. Aí eu levantei e fui até o quarto. Minha irmãzinha foi junto, a minha irmã Bárbara tinha 10 anos. Minha mãe tava lá. Tava branca com a boca roxa. Eu sabia porque minha irmã tinha muitos problemas pulmonares e desde criança eu aprendi que não poderíamos permitir que ela ficasse cianótica, que era um, eu posso estar errada, enganada, mas eu acho que é um termo de quando a pessoa vai perdendo o ar, a boca fica roxa, as extremidades dos dedos. E eu achei que era um infarto, eu gritei, aí meu pai foi. Aí eu lembro que a minha irmã falou assim: ah, agora a véia vai morrer e vão botar a culpa em mim. 10 anos. Aí minha mãe falou pra ela: cala a boca, Bárbara. Foi a última frase que ela falou pra minha irmã. A última. Eu tenho certeza, conhecendo a minha mãe, que se ela soubesse que seria a última frase dela, que ela jamais teria dito isso pra Bárbara. Aí meu pai chegou e falou: é a pressão. Ela levantou. Meu pai é cheio dessas. A pessoa tá morrendo e fala: tudo bem, a pressão, não sei o quê. Ela foi pro banheiro e ela caía. Eu falei: pai, tem que levar. Eu já sabia que ela ia morrer naquela hora. Eu falei: a gente tem que levar ela pro hospital. Eu queria tirar a minha mãe de casa pra que a gente não tivesse a lembrança dela morta lá. E aí ela teve ideia de colocarmos uma cadeira no elevador, porque como que meu pai e o meu irmão iam carregá-la com 100 quilos até. Aí a gente colocou uma cadeira, levamos ela até o elevador, enquanto a gente descia, meu pai pegava o carro, e eu falava, e a gente entrou, e fomos nós três, eu, meu irmão, minha irmã, e a gente foi andando até o hospital. Desculpa, eu não gosto, não tô fazendo um vídeo pra autocomiseração, é que é impossível não falar. E aí eu pedi pra ela não morrer. Eu falei, eu não falava assim, eu falava: mãe, aguenta que já tá chegando. E quando ela chegou, ela foi direto pro UTI. E ninguém sabia o que tava acontecendo, porque ela foi perdendo sinais vitais e ninguém sabia. E como eu sei de tudo isso? Porque eu estava fora, ouvindo. A janela do emergência dava pra área externa do estacionamento. E eu fiquei lá um tempão e eu ouvia a médica perguntar se ela sentia dor. E ela falou: não, eu só não consigo respirar. Ela falava. E aí ficou lá. Eu acho que a gente chegou às 11h30, mais ou menos, da noite. E aí eu ouvi a médica falando que ia dar um remedinho pra ela se acalmar. E aí. Desculpa. Aí ela tomou esse remedinho e ela se silenciou. Eu não escutei. Eu não escutei mais, mas eu achei que ela tinha se acalmado. Eu já vou, tá, gente? Eu só vou suar o nariz e eu já volto. Meninas, voltei então.
Depois que a minha mãe ficou quieta, eu fui num cantinho, aí eu chamei todos os defuntos da família, eu fui, orei, falei, ai, Nossa Senhora, Jesus, vô da Guimar, Lara, que é a irmã dela, falei, vó Ana, que tinha morrido há 6 meses, falei, por favor, não deixe minha mãe ficar desamparada. Tipo, eu me arrependo muito hoje, porque em nenhum momento eu pedi pra eles não deixarem ela morrer, para Deus ter misericórdia. Em todo momento eu já sabia que ela ia morrer. E eu pedia para ela continuar não sentindo dor, porque já em casa ela falou que não sentia dor, para médica ela falou que não ia sentir dor. Foi faltando ar e nem ficou sufocada, nada, parecia que uma asma, que ela tava com uma falta de ar. E depois que eu terminei de fazer essa oração, eu fui no banheiro. Eu entrei no banheiro, me dá uma dor de barriga quando eu tô nervosa. Fui no banheiro e a luz apagou. Era uma luz que dependia de mim pra apagar o interruptor. E a luz apagou. E eu sabia, naquele exato momento, na madrugada do dia 11 de julho para 12 de julho, que minha mãe tinha morrido aos 40 anos, deixando 3 filhos, eu com 20, meu irmão com 18 e a minha irmã caçula com 10. E quando eu saí, meu tio veio me pegar e eu já falei, me larga. E aí eu segui andando, e porque eu queria ver minha irmã, queria abraçá-la e eu não chorei. Por isso, gente, assim, não tô fazendo. Agora eu tô chorando, e se você perdeu sua mãe agora, você tá pensando, porra, eu vou viver há 16 anos chorando, vai. Só que esse choro, eu não sei explicar, não é um choro de derrota, não é um choro, eu tô emocionada. Porque foi um momento transformador, foi um momento triste. É como se eu chorasse vendo em terceira pessoa, tá? E eu não quis sair de lá. Eu não quis sair em nenhum momento de lá. Avisamos a família, chegou, a gente teve que esperar até de manhã pra avisar a tia minha que tava grávida. Tinha uma tia que tava indo viajar, ligaram pra ela na hora, ela já sabia que minha mãe tinha morrido. De tanta ligação que elas tinham. E eles, não sei, levaram. Ninguém falou pra minha irmã que minha mãe tinha morrido. Ninguém falou. Ela achava que minha mãe tava muito mal, em coma, alguma coisa assim. Ninguém falou. Ela foi perceber depois de horas e horas. É difícil você falar, sua mãe morreu. Acho que ninguém queria essa responsabilidade de dizer pra uma criança que a mãe dela tinha morrido. E desculpa, gente, que nojo, eu deveria ter trazido papel, né? E aí ela não tinha mais o que fazer e eu não quis sair do hospital. O carro da funerária ia chegar de manhã e eu quis ficar lá. Eu quis ficar e eu fui, comprei caixão e eu não chorava, porque eu achava que eu tinha que ser forte. Ai, então, pela manhã, quando o carro da funerária chegou, o segurança tinha trocado turno e eu sentadinha no banco, sozinha. Meu pai tinha ido pra casa, tinha ido avisar um monte de gente, e eu não quis ir lá. E o segurança falou, nossa, hoje começou cedo, hein? Comemorando. Aí eu olhei pra ele e falei, muito cedo. Minha mãe morreu com 40 anos, eu perdi minha mãe. Eu só tive minha mãe por 20 anos, começou muito cedo. Você tem razão. E ele não sabia onde enfiar a cara. Tipo, é mania de brasileiro de querer ser um engraçadão em todos os momentos. E não pensar que tem um ser humano lá. Que ela é um ser humano. E ainda na minha doutrina, o espírito dela poderia estar lá de alguma forma. Eu acredito não, ela era muito evoluída espiritualmente. Mas a gente não acredita que os evangélicos morreu, dormiu. Não, às vezes o espírito se prende ao corpo. Ainda mais o espírito que tinha filho pequeno, que não se preparou, que não teve uma doença grave, que não
não tava esperando, vou pro hospital pra ela. Ela tava esperando, ia no hospital, ia se medicar e ia voltar. Enfim, foi muito grosseiro mas logo depois eu já fui logo pro enterro, né? Na verdade, a gente foi pro velório. Cara, como é arcaico o velório. Eu acho que assim, isso é uma coisa que eu abomino, é fazer velório. Botar o defunto lá e todo mundo ficar olhando e tal, sabe? E ficar comentando coisa, e você tá triste, ver gente rindo, ver gente que nem gostava da minha mãe lá pra fazer média com a vizinhança, eu vontade de mandar tomar no cu, desculpa. Enfim, odeio velório. A pessoa ficou horrível no caixão, principalmente em São Paulo, porque você é obrigado a contratar a funerária da prefeitura. Então nem rola uma maquiagem, não vai do jeito que o corpo tá, vai pro caixão. E eu não quis ver minha mãe. Eu não vi minha mãe morta. Não vi. Aí, gente, dali pra frente não havia mais o que ser feito. Então, assim, o desespero rola enquanto você vê que a pessoa que você ama tá agoniada e você não tem o que fazer. Aí depois que já tá consumado, é tocar pra frente. Eu fiz uma carta de despedida pra minha mãe. Aí você fala, ai que idiota fazer uma carta pra um morto. Não, eu fiz porque eu queria que meu pensamento fosse levado pro espírito dela, onde quer que ela estivesse. E nessa carta eu coloquei o compromisso que eu tinha de cuidar da minha família. E eu fiz isso. Fui extremamente responsável. Hoje vocês me veem uma mulher, Balzaca, 36 anos, solteira, sem filho, curtindo a vida, falando um monte de besteira, mas é porque nem os 10 anos que sucederam a morte dela, eu fui extremamente devotada à minha família. E da minha maneira, óbvio, uma menina, uma moleca, mas eu fiz o que eu podia. Aí nós cremamos nossa mãe. Meu irmão ficou chateado porque ninguém perguntou pra ele. E tem isso, eu, como filha sozinha, fui lá e consegui autorizar. Mas foi um pedido dela, foi uma conversa que a gente teve naquela semana. Lembra que eu falei que ela falava muito de morte? Que ela comentou que a gente falou que no espiritismo, quando a pessoa é muito materialista e ela fica presa ao corpo, às vezes ela sente o próprio corpo queimar quando ela tá sendo cremada. E a gente comentando sobre isso, né? Sobre a possibilidade disso ter acontecido com a minha avó, que era um pouco materialista. E a minha mãe falou: olha, Deus me livre de ver os bichos comendo meu corpo. Se meu espírito ficar grudado ao corpo, que eu prefiro ser cremada. Mesmo assim, eu prefiro ser cremada. É algo tenso de dizer, mas era algo que se discutia, assim. Embora a gente tenha sofrido, óbvio, ninguém quer perder a mãe com 20 anos, desde criança, minha mãe trabalhou isso na gente de que em algum momento a gente ia se separar. Todos nós. E ela falava, quando eu morrer, quem morrer primeiro vai escolher uma casa perto, no céu, no campo e não sei o quê. E falava assim pra gente. Então isso ajudou muito para que eu entendesse e me confortasse. Então, a minha religião, né, a minha doutrina, porque o espiritismo é mais uma filosofia do que uma religião em si. A minha doutrina prega que há um mundo lá fora e que do outro lado e que a gente vai se reencontrar. E agora, passado o chororô, o que é muito importante eu dizer é que passado todo esse chororô, é importante dizer que a gente supera e foi incrível que a vida, ela vai se reajustando, assim. Na mesma semana a gente foi em aniversário de priminho meu e todo mundo, nossa, eu não as pessoas ficam com medo de convidar os entes de um falecido pra ir numa festa e às vezes o que essa pessoa mais quer é sair de casa e não entrar de cara na rotina que ela tinha antes. Então,
eu nem lembrava o que eu tava fazendo. Por exemplo, a minha mãe morreu no meu primeiro dia de estágio, eu nunca retornei para esse estágio. No próprio velório, uma prima perguntou: "E agora o que você vai fazer?" Eu falei: "Eu tenho que vir para São Paulo. Eu não posso retornar para Curitiba, eu tenho que transferir minha faculdade para São Paulo." E porque eu tenho uma irmã de 10 anos, então antes eu recomeçar a vida em São Paulo junto com meu pai, do que a gente tirar ela, que já perdeu a mãe, vai perder os amiguinhos, vai perder as tias, vai perder a família, a casa, tudo. Então eu voltei para São Paulo, fiquei 6 meses sem estudar. Foi muito difícil. Comecei a trabalhar num banco que não tinha nada a ver comigo. Perdi a oportunidade de estagiar em uma grande TV. Mas valeu a pena. Valeu super a pena. E eu vejo como. Eu tava falando de equilíbrio, às vezes você pode perceber que você vai perder um parente, vai nascer alguém na sua família, que Deus te tira alguém importante para te dar oportunidades igualmente importantes de vida. Isso foi acontecendo, assim. A coisa mais triste do falecimento da minha mãe é que isso é um assunto para outro vídeo. Eu tinha ficado muitos anos sem falar com meu pai, né, por uma briga. Muitos anos, acho que eu fiquei uns 5 anos sem falar com meu pai. E por conta desse distanciamento, por mais que a gente tenha retomado se falar, a gente não tem contato físico. Até hoje, quem conhece meu pai sabe que meu pai é um paizão, que meu pai me ajuda, que meu pai me acompanha em tudo, é meu amigo, mas até por ele ter uma criação nordestina, daquela do cabra macho, que não demonstra afeto, que não demonstra aquele carinho, eu não tinha ninguém pra me fazer carinho. Eu tinha perdido a minha avó materna, minha mãe. Eu não pegava boy nenhum, porque eu era. Eu me achava feia, gorda e achava que nem o cara ia gostar de mim. Enfim, eu não tinha contato físico. Eu, por 2 anos, nunca ninguém encostou a mão em mim. Pra fazer um carinho, pra me dar um abraço. Nada. Nada. Imagina. Então, quando você vê esse pocinho de amargor, essa tortinha de limão que vos falam, vocês conseguem entender porque eu também sou meio assim. Mas enfim, só fui começar a ter carinho de boy. Tipo, comecei a ficar com o cara, eu tinha contato do carinho passional. E eu tive poucas experiências, mesmo sendo espírita, mesmo tendo um desenvolvimento de mediunidade, eu, eu tive poucos contatos com a minha mãe, assim. Em sonho, uma vez dormindo, que eu pensei, pô, ninguém faz carinho em mim. Eu sonhei com a minha mãe fazendo carinho em mim e acordei sentindo ela fazer o carinho em mim e me assustei tremendamente. Me assustei, assim. E até eu pedi, eu falei, mãe, por favor, não aparece na minha frente, porque eu vou ter um infarto. Eu sou uma espírita cagona. Tipo, se eu ver, eu posso ter intuição, eu posso, mas cada vez que eu vejo alguma coisa diferente, eu já vou no meu psiquiatra e peço pra aumentar meu gardenal, porque não dá. Ai, mentira, eu não tomo não, até falei errado o nome do remédio, né? Enfim. E outra vez que eu sonhei com a minha mãe foi muito recente, foi muito recente. No sonho, uma mulher chegava pra mim e perguntava se eu queria ver minha mãe. E eu falei que não. Eu falei, ó, eu não quero ver minha mãe. Inclusive, quando eu morrer, por gentileza, mande uma enfermeira estranha e me explique: olha, Renata, você está aqui, você está no hospital, o gato subiu no telhado, o gato caiu, o gato morreu. Me conte por etapas e só depois me prepare, porque vai ser um choque quando eu ver um morto próximo. Né? Não que eu não veja outros mortos por aí, mas ver uma pessoa, espírito da minha mãe. É babaca falar isso, porque é minha mãe, né? Eu não deveria ter medo, mas enfim. E essa mulher falou isso pra mim no sonho. E ela me prometeu que eu não ia sentir medo e que eu ia estar coberta por um fluido que iria me acalmar. E ela fez uma demonstração, meu, mó da hora, como se eu tivesse fumado uns 5 baseados seguidos, super supipa. E aí eu, não, então tá, você promete que eu não vou ter medo? Prometo. E ela falou, você tem que estar em tal reunião, tal hora, que sua mãe vai aparecer. E eu fui nessa reunião. Era uma reunião espírita, era uma reunião
Era uma reunião, tipo um centro kardecista, normal. Eu assisti a palestra, aí essa mulher se aproximou e falou, olha, quando acabar a palestra, você olha pro seu lado direito. Sua mãe vai vir de lá. E aí acabou a palestra, fiquei meio perdida, mas lembrei que a mulher me falou, olhei para o lado direito e nisso veio um grupo de pessoas e um homem veio na minha direção. Quando ele olhou para mim, eu sabia que ele era minha mãe. Nós nos abraçamos, eu senti o cheiro dela, eu senti a textura da pele dela. E ela não disse nada, me beijou, não havia nada a ser dito. Aquele olhar dizia tudo. E ela saiu por uma porta. Então, assim, quem não acredita vai falar, é Satanás, né? Quem acredita vai dizer, nossa, eu tô enxugando minhas lágrimas com uma roupa que uma cliente me deu, eu nem fotografei. Ela vai ficar puta. Mas, enfim, quem é espírita sabe, eu estava numa reunião mediúnica em algum outro lugar. Foi a segunda vez que eu sonhei com a minha mãe. Isso foi agora, faz menos de um ano. E eu tô aqui chorando, mas eu choro de emoção, porque foi um final feliz pra mim. E o importante é que você sempre vai lembrar da pessoa que você ama e que morreu. Você sempre vai lembrar num aniversário, num casamento, num momento feliz, num momento triste, num momento de desespero que você quer um ombro amigo e você não vai encontrar ninguém. Num momento de muita felicidade que você quer dividir isso com alguém. Pô, quantas vezes eu não entrei em casa e falei, nossa, eu preciso contar tal coisa pra minha mãe. Demorou uns 2, 3 anos pra eu parar de ter esse instinto de querer dividir com ela um momento especial. E aí, opa, ela morreu. Demorou muito. Mas a verdade é que minha mãe vive em mim. Muitas coisas que eu achava babaca que ela falava ou fazia. Por exemplo, ela fazia coisas pros outros, era generosa e as pessoas não correspondiam. Eu falava, mãe, larga a mão de ser otária. E ela falava, eu faço o meu melhor. Se a pessoa não pode fazer o melhor dela, é problema dela. E eu não entendia isso. E hoje eu entendo. Hoje eu sou uma mulher quase com a idade da minha mãe. E eu vejo o quanto ela me impacta todos os dias, positivamente. E hoje eu sou extremamente feliz. Hoje eu sou uma mulher realizada. Eu gostaria que ela estivesse aqui, sim, mas eu tenho certeza que eu vou reencontrá-la. E é com essa fé que eu sigo. E é com essa fé que eu espero que vocês também sigam. Nossos pais morreriam por nós. Então não é justo que a gente desperdice nossa vida com depressão, com tristeza ou curtindo um luto eterno por eles. O maior presente que podemos dar à memória dos nossos pais é viver, é ser feliz. Muito obrigada, gente, por vocês terem me escutado. Desculpa, cliente. Tecido, pelo seu vestido. Eu quero agradecer, muito obrigada. É um desabafo muito bom. Eu esperei 10 anos para ter essa conversa com vocês. Eu espero que sirva de inspiração, tá bom? Beijo. E um beijo, mãe. Eu sei que você tá recebendo também.